O programa Consciência Espírita de hoje não vai ao teatro, não vai ao cinema, não vai ao festival de música e também não vai ao centro espírita, embora a gente vá a todos esses lugares durante os nossos programas, por muitas vezes. Hoje nós vamos a um lugar inusitado. Nós vamos à delegacia de polícia. É, sim, senhor. Nós vamos à delegacia de polícia para ver o que o Espiritismo está fazendo nesse local conturbado, para onde convergem todos os males da nossa sociedade. E nós convidamos um companheiro que é delegado de polícia espírita, que é atuante, divulgador do Espiritismo, escritor, compositor, enfim, é um homem versátil, o Dr. Bismael Moraes. Que alegria estar com o senhor aqui. Satisfação é toda minha. Estamos aqui com muita satisfação para conversar um pouco sobre essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Eu sou um indivíduo apaixonado pelo Espiritismo, efetivamente. São dois, então, doutor. Doutor Bismael, nós estamos aqui. O doutor Bismael, ele tem um trabalho brilhante na União dos Delegados Espíritas do Estado de São Paulo. Aliás, um trabalho pioneiro, precursor, responsável por trazer para o Espiritismo muitos daqueles nossos companheiros que estão não apenas na condição de delegado, mas em outras posições, em outras posturas, em outras funções, na delegacia, no executivo da polícia. Doutor Bismael, com toda essa experiência, conta um pouquinho para nós aquelas histórias que o senhor conta entre um cafezinho e outro, quando a criatura, o infrator, né, podemos dizer assim, o suspeito se apresenta e recebe um tratamento com dignidade por parte de um delegado de polícia espírita. Pois é, o que existe efetivamente de importante na posição do delegado espírita, de resto, qualquer policial espírita, e deveria ser em qualquer função pública, em qualquer cargo público, a pessoa deveria tratar todos com urbanidade. Especialmente porque a gente estuda que a sociedade é que forma o Estado, não é o Estado que forma a sociedade. E nós todos pertencemos à sociedade, nós somos membros dessa sociedade. Não, isso não é dado ao homem público, não importa na função mais alta, mais humilde, que ele não conheça isso aí. Então ele é um empregado da sociedade. Como a polícia, em regra, trabalha num campo mais ou menos minado, porque os problemas, depois que não tem solução nas ruas, nas casas, etc., vão esbarrar dentro de uma delegacia, ou nas mãos da polícia, seja a polícia militar, ou a guarda municipal nas ruas, seja dentro da delegacia. Mas, com certeza, quando chega às raias de crime, não é? Importa que crime tenha acontecido, o final é efetivamente o indivíduo chegar à delegacia. E aí ele necessita efetivamente de uma autoridade e dos demais servidores policiais que entendam as razões, não é? Ou que procure pelo menos entender as razões por que aquele fato chegou a seu conhecimento, a fim de que possa dar um encaminhamento legal. Que, convenhamos, não é fácil, porque há um desfoque muito grande, eu sempre me preocupei muito com esse desfoque, das pessoas acharem que só existe policial que sabe gritar, bater, desrespeitar as pessoas, falar palavrão, etc. E não é isso. Não corresponde à verdade. Não corresponde à realidade. É. Há muita gente boa, a maioria efetivamente é formada por pessoas boas, cuidadosas, que sofrem, que dão muito do seu trabalho. Eu trabalhei 7 anos e 2 meses à noite em São Paulo. É um trabalho difícil você entrar às 8 da noite e sair às 8 da manhã. Eu fui plantonista na capital. Aliás, é o horário mais difícil. O horário mais difícil. Quando todas as repartições públicas, o judiciário está fechado, o executivo está fechado, o legislativo está fechado, a polícia tem que estar com suas portas abertas. Eu sempre falei assim, que às vezes a igreja fecha depois das 8 ou das 9, depois do último casamento fecha, tá lá. Mas a delegacia está aberta. Isso é de uma importância fundamental. Se os governantes todos entendessem isso aí, eles poderiam, com a própria polícia que cada um tem nos seus respectivos estados, fazer muito mais pela sociedade. Porque o serviço da polícia não é proteger o seu chefe, o seu comandante, o seu governador, o seu prefeito, o seu presidente, não. É proteger a coletividade, atender bem a coletividade. E esse pensamento ficou muito mais assente, muito mais claro, a partir do momento que nós conhecemos a doutrina espírita, que é uma doutrina fundamentalmente socializante. Você não tem na sua frente um indivíduo que sabe mais, que pode mais,
que tem boa presença, que tem má presença. O Espiritismo não olha o negro, o branco, o gordo, o magro, o chinês, o alemão, ele olha o ser humano, porque esse é dotado de espírito, que é o ser inteligente da natureza. Quando a gente descobre isso aí, só continua trabalhando errado se efetivamente for um espírito cobrador. Se não, ele aprende como é que deve tratar o seu semelhante, independentemente da condição desse semelhante. Rico, pobre, letrado, iletrado, não é? Autoridade, pessoas simples, porque todos nós somos esse amontoado de pessoas que formamos essa sociedade. Todos nós somos parte desse grande elemento maior, desse elemento maior, melhor dizendo, que é a sociedade. Dr. Bismael, eu lhe conheço muito bem há muitos anos, admiro o seu trabalho como palestrante, conferencista espírita, brilhante, dirigente de casa espírita aqui na Zona Norte, em São Paulo, colaborador de várias casas espíritas, escritor, pesquisador do espiritismo. E eu vejo no senhor um homem sensível, tanto é que eu não estou errado, que o senhor é compositor, que o senhor tem um trabalho na música muito bonito. Se não der tempo de falar nesse programa, a gente vai falar no outro programa o mais rápido possível. Mas eu vejo assim, o senhor como homem sensível, com esse fundo mediúnico, essa sua percepção mediúnica embutida na sua personalidade, como é que o senhor fica diante do indivíduo suspeito, aquele que está sendo acusado, sobre o qual pairam, às vezes, tremendas acusações, crimes hediondos? Como é que o senhor fica frente a essas situações e que muitas vezes a própria intuição lhe diz alguma coisa? O que deve fazer, o que não deve fazer, para onde deve conduzir a investigação? Conta para nós isso para a gente. É interessante isso aí, porque há pessoas que têm 10 diplomas, 25, têm curso de pós-graduação em várias partes da Terra, e ele não sabe como se haver numa situação corriqueira. Por quê? Porque o seu espírito parece que não viveu. Então ele tem um conhecimento intelectual, mas ele não tem aquele conhecimento efetivamente de sensibilidade moral, de tratar com o semelhante. E o pensamento do Cristo, para quem, a gente que está dentro da doutrina espírita, é claro que tem que ser guiado pelo Evangelho. Mas não é pelo Evangelho como um todo, mas por aqueles ensinamentos que são base para a nossa convivência. Dentre elas é que você não pode desejar para o semelhante aquilo que naturalmente não quer para você. Ora, se eu quero ser bem atendido, eu tenho que atender bem, para que eu possa efetivamente me colocar como um cidadão. Eu não posso ser um indivíduo que, como se vivesse em outra galáxia, não é? Nós já sabemos também, e aprendemos isso, que a sociedade é formada por todos nós, não somente por um grupinho importante que se coloca numa redoma de vidro como se fosse dono da verdade, da vida e da morte. Não, nós somos seres com muitas falhas ainda, mas estamos prontos a aprender. Aliás, o Espiritismo é que nos coloca diante disso. É que não basta ouvirmos, não basta lermos, não é? Não basta vermos, nós temos que raciocinar sobre aquilo que lemos, que vimos e que ouvimos, e daquilo fazer com que possamos ser servidos e servir aos demais que estão à nossa volta com esse conhecimento. Essa é uma preocupação. Por exemplo, o indivíduo, quando ele pratica um crime, muitas vezes ele não é apanhado, mas quando é apanhado, ele sabe que vai ter que ajustar contas com a lei. E no sistema processual penal brasileiro, ele passa primeiro pela polícia judiciária. Se for um crime que ele foi apanhado praticando o crime, ele é autuado em flagrante. Autuado em flagrante. A autoridade precisa saber se trata de crime afiançável, não é? Tem que estabelecer a fiança. Se ele tiver dinheiro, um familiar pode pagar, ele pode responder em liberdade. Se for inafiançável, infelizmente ele vai ter que ir para dentro do xadrez. Então você não pode ir além da lei e passar a tratar essa pessoa com uma falta de respeito. Você tem que apenas fazer com que o que estabelece a lei, cumprir aquilo que o Código de Processo Penal, que a Constituição estabelece, os ensinamentos do direito estabelecem, e você se colocar como cidadão. Tratou bem, né? Ele cumpre a sua parte e você não deixa de responder por aquilo que está a seu cargo. Mesmo porque, se a autoridade policial, tomando conhecimento de um crime, deixar de tomar as providências cabíveis, ele pratica um crime que chama-se prevaricação. Então ele não vai praticar um crime deixando de agir de acordo com a lei, mas também ele não precisa desrespeitar aquele que chega à delegacia, que ele tem todos os direitos como ser humano.
que muita gente ainda faz crítica. Eu estava lendo recentemente, ainda hoje, um membro do Ministério Público, não me interessa o nome, dizendo que esse negócio, aqueles defensores de direitos humanos não gostam da minha linguagem, falando assim. Ora, direitos humanos é o direito de cada ser humano, e é bom que a gente fale. Uma pessoa só que esteja ouvindo, vendo aquilo que nós estamos falando, ela nunca mais vai ter dúvida com relação a isso. Ser humano é todo ser nascido de mulher. Ponto. Portanto, pode ser o mais santo dos seres humanos, ou pode ser o mais criminoso dos seres humanos. Ele é efetivamente, dos seres humanos, aliás, ele é efetivamente um ser humano. E como ser humano, ele tem as garantias individuais, né? Os seus direitos têm que ser respeitados, porque ele tem direito à vida, à liberdade, ele tem direito a falar, ele não pode ser tratado como se fosse um número, um objeto. Isso é um conhecimento que o Espiritismo nos acrescenta como autoridades policiais. Nós vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar para a Delegacia de Polícia, quer dizer, para o programa Consciência Espírita, hoje na Delegacia de Polícia, onde as pessoas devem ser tratadas, todas elas, como foi dito aqui pelo Dr. Bismael, com dignidade e com respeito. Até já!